Quero convidá-los, amados irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Filemon. A Epístola de Paulo a Filemon. E hoje eu quero compartilhar com vocês, o tema da minha reflexão é uma carta e 3 desafios. Uma carta e 3 desafios é o que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu peço aos irmãos que fiquem com sua Bíblia aberta. Nós vamos começar lendo os 3 primeiros versos, mas vamos passar por quase toda a carta hoje, olhando esses desafios que Deus tem para cada um de nós. O desafio do que é ser cristão, do que é professar a fé em Jesus Cristo. Todos acharam, amados? A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira. Verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu ouvi uma história, há algum tempo atrás, que tinha o seguinte tema. Comece o primeiro ponto. E contava a história que uma criança, ela se lembrava de quando ela ia comer a mexerica, ou a tangerina, como alguns falam, e ela, como criança, não conseguia abrir, porque o primeiro sempre é o mais difícil de abrir. E ela corria para o seu pai e dizia, pai, dá o primeiro ponto, para que o pai pudesse furar e ela pudesse continuar a abrir aquela deliciosa fruta que ela tinha na mão. E é interessante porque essa criança depois conta que ficou um adulto e o pai faleceu e ele lembrava com saudade daquele tempo em que o pai ajudava o começo daquela fruta. E ele lembrava quão importante na nossa vida termos pessoas que nos ajudam a desenrolar algumas coisas. Hoje nós talvez não estamos falando de laranjas, de mexericas ou pocãs, mas falamos muitas vezes das nossas crises, das dificuldades, de como ser um cristão que Deus de fato tem abençoado, de como ser um cristão que de fato honra a profissão de fé que tem em todos os momentos. E Deus, na sua infinita graça, nos abençoa com pessoas que muitas vezes precisa abrir essa laranja para a gente. Porque às vezes a gente não consegue perceber algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente está tão atarefado e tão acostumado com esse negócio de estar na igreja, de ser um cristão, de ser um presbiteriano, que a gente deixa de perceber coisas essenciais da vida. Aliás, isso é uma das coisas perigosas da fé. Muitos de nós, quando começamos na fé cristã, talvez você possa lembrar de como foi o início da sua conversão nesse momento, a gente tinha aquele primeiro amor, aquele desejo de compartilhar da fé, de convidar para a igreja, de convidar para a reunião. E conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando tão ocupado com as coisas da igreja, que a gente perdeu esse fervor inicial. E de repente, quando a gente vê, a gente está fazendo, trabalhando, e isso é bom, isso é ótimo, é positivo, mas às vezes existem algumas coisas na nossa vida que a gente não para poder avaliar. E nessa noite, amados irmãos, eu queria ser, sem nenhuma pretensão, mas debaixo da graça e da misericórdia de Deus, ser essa pessoa que vai ajudar talvez a descascar essa laranja com você hoje. A dar esse primeiro ponto, para que você possa não olhar somente aqui, mas aumentar a sua visão de forma mais ampla, para perceber todas as áreas da sua vida. Para perceber de que forma que Deus pode cada vez mais usar a sua vida, fazer cada vez mais você se devotar a Ele, e uma devoção santa e reverente, e ao mesmo tempo uma devoção que vive a vocação de forma integral. E é interessante porque essa carta que nós encontramos aqui diante de nós, é uma carta que o apóstolo Paulo, preso, envia de forma pessoal a um membro de uma igreja chamada a igreja de Colosso, que se chamava Filemon. É uma carta pessoal. Paulo não está escrevendo à igreja. Paulo está escrevendo a um membro da igreja, a qual ele chama de amado, como nós vemos logo no primeiro verso. Paulo está preso. Ele está preso por causa de Cristo e junto com o seu discípulo Timóteo, ele escreve ao amado Filemon. E ele diz que Filemon não é um membro qualquer. Filemon é um colaborador.
Filemão é alguém que participa da obra, é alguém comprometido com a obra, e ele vai cumprimentar no verso 2 a Áfia e a Arquipo, que muitos vão dizer que poderiam ser a esposa e o filho de Filemão. E ele diz que esses também são companheiros de lutas, e preste bem atenção como termina o verso 2, e a igreja que está em tua casa. Filemão era membro da igreja de Colossos. Mas naquela época nós não tínhamos templos, então as pessoas se reuniam nas casas. E a casa de Filemão era uma casa onde os cristãos se reuniam. O texto nos dá a entender claramente que Filemão não é só um crente que vai numa casa se reunir. Ele abre a sua casa para que o evangelho seja propagado, para que pessoas sejam discipuladas, para que pessoas alcancem a graça e o conhecimento de Deus. E esse irmão, Filemão, era alguém importante na vida da igreja. Mas Paulo, ao longo da sua carta, Paulo lança 3 desafios a Filemão que nós podemos resumir como três perguntas para a gente hoje. E o primeiro desafio que nós encontramos aqui, aplicando já a nossa vida, é o que nós temos feito. A primeira lição é que Paulo mostra quem era Filemão e nos desafia o que nós temos feito. Acompanhe comigo o verso 4, ele começa: dou graças ao meu Deus. E a expressão dar graças aqui, amados irmãos, é uma expressão que evoca a ideia de alguém que está alegre pela vida de alguém. Paulo de fato se alegra pelo comportamento, pela vida de Filemão. E ele diz que essa alegria se transforma em intercessão, porque ele continua o seu verso dizendo: lembramos-nos sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, Paulo é este homem que ora por Filemão, porque Filemão tem um papel importante na igreja de Colosso, no corpo de Cristo que está na sua casa. E Paulo, ele vai falar no verso 5 porque ele tem esse sentimento e a intercessão constante com a vida de Filemão. Ele vai dizer o seguinte: estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo reconhece que Filemão tem amor e fé. E a forma que esse texto é escrito, você poderia talvez inverter essas palavras para fé e amor. Porque a ideia de Paulo é que a crença de Filemão se transforma em prática. É porque ele ama o Senhor, ele consegue estender a sua mão aos seus irmãos. Aqui nós encontramos um resumo dos 2 grandes mandamentos que Deus nos dá: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Filemão era essa pessoa que encarnava na sua vida esse comportamento. Ele cria e por crer esse amor era representado na vida dos seus irmãos. E Paulo fala: para que a comunhão da tua fé, no verso 6, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo, ele está orando para que essa fé continue sendo transbordante na vida de Filemão. E olha só que interessante no verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo foi um alvo da vida de Filemão. Talvez a gente não saiba em que momento, mas o texto deixa claro que Filemão influencia com esse amor a vida do próprio apóstolo Paulo. Ele foi confortado por esse amor, e o texto no verso 7 continua: porquanto o coração dos santos, e aqui coração são a emoção, a vida, tem sido reanimado por teu intermédio. Percebam que esses 4 versos, do verso 4 até o verso 7, demonstram claramente para a gente o que Filemão era, o que ele fazia. Era uma pessoa que cria em Jesus, que amava o Senhor e, como consequência, ele amava ao próximo. Ele dedicava a sua vida a confortar o próximo. Por isso da pergunta: o que temos feito? Será que, como discípulos de Jesus, amados irmãos, nós somos como este Filemão, que tem reanimado a fé daqueles que estão fracos? Será que nós somos, talvez, pessoas que se preocupam como o outro está passando? Que ao invés só de pensar no nosso problema, na nossa crise, a gente consegue estender a nossa mão para quem sofre junto, caminhar junto com quem precisa.
Quantos de nós estamos sempre dizendo, mas a minha vida é difícil, as complicações são tantas, as agendas são tantas, e a gente não tem tempo para perceber que diante de nós há pessoas que estão sofrendo, há pessoas com suas crises. E se há uma marca na vida de um discípulo, é que esse discípulo começa a olhar muito mais para o outro do que para si mesmo. Você percebe essa transformação do Evangelho na vida dos discípulos de Jesus. Muitos historiadores, estudiosos vão nos afirmar que nós temos uma discrepância muito grande entre os discípulos que estão no Evangelho para aqueles que estão em Atos. No Evangelho você encontra esses revoltosos que estão buscando uma revolução humana, que estão tentando tirar Roma do governo, que estão brigando para quem fica do lado de Jesus, que estão questionando se deve ajudar os pobres, ou alguém que vem derramar um vaso de alabastro sobre Jesus não poderia fazer aquilo. São os mesmos discípulos que fazem, muitas vezes, resolvem as coisas na espada, como Pedro fez, que negam a Jesus, que fogem quando ele é preso. Mas quando você olha para Atos, esses discípulos estão completamente transformados. O egoísmo se transforma em altruísmo. O comportamento de renúncia de si mesmo está latente no comportamento, na ética, no caminhar de cada um deles. E a pergunta que nós temos nesse texto, nessa parte, é o que nós temos feito, amados irmãos. O que nós temos feito? Nós nos tornamos fechados em nossa vida e nossos problemas? Ou de fato, nós amamos a Deus e olhamos para quem está do nosso lado? Me lembro de uma história, amados irmãos, de uma senhora com 80 e poucos anos, chamada Ludmila. Ela morava na República Tcheca e o seu marido faleceu e ela, viúva, sozinha, já idosa, amava o Senhor e não tinha muito o que fazer. O que essa mulher fez? Ela começou a fazer bolos. Ela fazia bolos e na porta da sua casa ela colocou uma placa dizendo Embaixada de Cristo. E ela servia um cafezinho, um chá, bolo, bolacha, e recebia as pessoas na sua casa. Sabe o que ela fazia? Ela tirava tempo dela para ouvir as pessoas. Ela não era uma pregadora de púlpito, mas era uma pessoa que com bolos doava a sua vida para ouvir pessoas que precisam. E eu quero, amado irmão, desafiar você a isso. Cristianismo não é algo que a gente desenvolve e pratica somente aos domingos à noite, aos domingos, de manhã à noite. Cristianismo afeta a vida, afeta você como profissional, afeta você como pai, como mãe. O cristianismo tem que afetar a sua vizinhança. E começa a afetar quando você compreende que amar a Deus é olhar para quem precisa e estender o evangelho que pode transformar. Mas nós somos muitas vezes ensinados a ficar só na nossa rotina, a não abrir espaço para colaborar. E se você tem colaborado, eu desafio você a dar um passo a mais, a buscar ouvir mais as pessoas, escutar as histórias, porque, amados irmãos, por trás de toda pessoa existe uma história e existe uma necessidade. A grande pergunta é se nós estamos prontos para ouvi-los. Se nós estamos prontos, como Filemão estava, para reanimar o coração dos santos, para reanimar, muitas vezes, o líder apóstolo Paulo. Porque às vezes a gente pensa, eu estou aqui na igreja e eu preciso que o pastor me anime, que o Beto me anime, mas quem vai animar o Beto, quem vai animar o pastor? Às vezes é você. Com uma palavra, para ouvir as necessidades. Amados irmãos, deixa eu dar um dado aqui alarmante. Se você acompanha um pouco de rede social ou de internet, você percebe que o suicídio entre pastores está aumentando. Há muitos estudos de mestrado e doutorado que já tratam desse tema. Mas por que isso é uma coisa que está latente, está crescendo cada vez mais? Porque o pastor, o líder, ele não tem com quem conversar. Se o pastor faz piada no púlpito, ele é criança. Se o pastor não faz piada, ele é carrancudo. Se o pastor faz aquilo ou aquilo, sempre vai ter alguém criticando. Mas nós precisamos ouvir. Paulo era um apóstolo, sábio,
uma teologia concisa. Mas Filemão foi um instrumento de Deus na vida de Paulo. Assim como você pode ser um instrumento de Deus na vida dos seus vizinhos, dos seus familiares, na vida dos seus líderes. A pergunta é, o primeiro desafio, o que nós temos feito? Faça uma avaliação na sua vida. Mas há um segundo desafio que o texto também nos traz. Acompanhe comigo o verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, o Paulo, o velho, aqui mais ou menos com 60 anos de idade, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E aí no verso 10, sim, solicite em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, ele começa o verso 8 dizendo, Filemão, eu sou apóstolo, eu poderia ordenar para que você cumprisse uma ordem apostólica, mas em vez de te ordenar, eu prefiro que você reflita profundamente no amor, que você traga a essência de tudo aquilo que você vive aqui na igreja com as pessoas. Eu estou preso, já sou velho, mas eu quero te fazer um pedido. E Paulo intercede aqui por um outro personagem chamado Onésimo. E a pergunta, quem é Onésimo? Onésimo, ele foi um escravo de Filemão. Naquela época, na cultura, havia essa ideia de você ter servos na sua casa que eram seus escravos. E nós, estudando o texto, você vê que este homem, Onésimo, que era servo de Filemão, ele vai fugir do seu senhor. Mas antes de fugir, ele vai defraudar. Ele vai roubar o seu senhor. E então ele vai prejudicar a vida de Filemão. E tempo se passou, para Filemão, Onésimo sumiu no mundo, e de repente, aprove a Deus que Onésimo se encontrasse com Paulo na prisão, e ali ele ouvisse do Evangelho. Paulo vai dizer, no final do seu verso 10, que ele gerou esse filho na fé entre as algemas. Pela providência divina, Onésimo vai estar com Paulo na prisão. Nós não sabemos se ele estava lá porque ele cometeu algum crime, foi preso, ou simplesmente esteve ali, junto com Paulo, ouvindo o Evangelho e se entregando a Cristo. O fato é que Onésimo contou toda a história entre ele e Filemão. Filemão era filho também na fé de Paulo. E agora Paulo intercede por Onésimo. Veja bem o que ele fala no verso antes. Ele antes te foi inútil. E é interessante porque o nome Onésimo significa útil. Paulo diz, ele foi inútil, porque ele te prejudicou. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo quer mostrar que houve uma mudança na vida de Onésimo. E ele continua, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É como se Paulo dissesse, estou encaminhando Onésimo mais uma vez para estar frente a frente contigo. É como se o meu coração estivesse indo com ele, para que você escute. E você encontra no verso 13, ele diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Havia uma lei naquela época, amados irmãos, que Paulo poderia, por lei, ter agora Onésimo como seu servo, e não mais de Filemão. Paulo poderia legalmente, por lei, fazer isso, mas Paulo diz, eu não quero fazer assim. Ele me é útil aqui, mas eu quero que ele seja recebido por ti, não por obrigação, porque existe uma lei que diz isso, mas que seja de fato de coração. O que Paulo está desafiando Filemão aqui é perceber que independente de quem você seja, talvez exista uma área na sua vida que precisa ser revista. Preste bem atenção aqui. Filemão não era um crente descomprometido. Filemão não era um crente que você não pode contar no dia a dia. Filemão era alguém comprometido com o reino de Deus,
com o Evangelho de Deus. Era alguém que servia ativamente o reino de Deus. Todavia, havia um detalhe na vida de Filemão que precisava ser trabalhado. O texto nos leva a entender que, muito provavelmente, Filemão tinha um processo de perdão para resolver com Onésimo. Aliás, Onésimo defraudou, Onésimo prejudicou, mas agora este servo de Deus precisa se confrontar com seus equívocos também. E a grande lição que fica para mim aqui, e eu quero compartilhar com vocês, amado, é que independente do tempo que você tenha de igreja, de quão firme você é com o Senhor e quão ativo você é na igreja, nós precisamos constantemente nos avaliar se há áreas em nossa vida que precisam ser invadidas pela graça de Deus, que precisam passar por um processo de transformação. Porque muitas vezes nós estamos com uma fachada tão linda, mas o que está no teu coração? A conversa de Paulo com Filemão é uma conversa profunda. Qual área o Senhor tem que trabalhar na sua vida? Qual é o assunto mal resolvido que você carrega há muito tempo e que Deus tem que adentrar e trazer luz para você? E trazer graça libertadora e transformadora. Há um livro fantástico de C.S. Lewis, que talvez você conheça como o escritor das Crônicas de Nárnia. E o livro de Lewis é um livro que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Lewis era um cristão. E Lewis ele trabalha nesse livro de forma imaginária, como o inimigo muitas vezes trabalha no nosso coração, para nos levar a acreditar que nós somos perfeitos, que nós estamos bons, que nós não precisamos rever nada na nossa vida, que quem tem que rever é o novo convertido que chegou agora e tem tantas coisas a mudar. Sutilmente o inimigo coloca em nós um santo orgulho do cristianismo. Ele nos faz convencer que nós somos extraordinários no que fazemos, quando muitas vezes pequenas situações vão sendo colocadas na nossa vida e nós não tratamos. E talvez para alguns de nós tratar as coisas do passado seja profundamente complicado. Mas o fato é que nós precisamos trazer isso para que Deus possa trabalhar. E olha como é que Paulo trabalha isso aqui com Filemão. Ele fala no verso 15: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Perceba que Paulo evoca aqui a ideia de que tudo está sob o controle de Deus. Paulo aqui está trazendo o que ele falou em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Paulo quer lembrar a Filemão que até o fato de Onésimo ter roubado, prejudicado, faz parte de um processo pelo qual Deus estava trabalhando para que a fé de Filemão fosse ainda mais profunda e mais concisa. Quando nós começamos, amados irmãos, a olhar a nossa história, olhar a nossa vida, da perspectiva de como Deus está trabalhando, a gente começa a reinterpretar muito daquilo que nós achamos que foi equívocos, que foi erros. E a gente percebe que em todas as coisas, Deus está trabalhando positivamente para que a gente possa cumprir a sua vontade. Ele continua no verso 16. Ele termina no verso 15, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Olha como Paulo é alguém extraordinário no que diz respeito a trabalhar um assunto delicado. Paulo quer deixar claro para Filemão que dificuldades vão acontecer, que frustrações vão acontecer, que traições vão acontecer na sua vida. Mas você precisa olhar para a história e perceber que aquele que tem o governo de todas as coisas tem o controle de tudo na sua vida.
E se nós confiamos que Deus tem para nós o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito, as decepções que nós enfrentamos, as traições que nós vivenciamos, estão colaborando para o nosso bem. Nós precisamos perceber o que Deus quer de cada um de nós. Paulo continua: e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima o coração em Cristo. Paulo está desafiando mais uma vez Filemão a perceber isso. Cumprir o que Deus quer na sua vida faz parte desse processo que Filemão faz muito bem: reanimar o coração dos santos. Nós encontramos aqui, amados irmãos, o segundo desafio desses versos. O que nós devemos fazer? O primeiro é o que eu tenho feito, o que nós temos feito. Mas o segundo é o que eu tenho que fazer. O que você tem que mudar na sua vida? Qual que é a área delicada que você precisa que Deus adentre? Porque isso faz parte de ser cristão. Isso faz parte de professar a fé em Jesus. Eu vou advogar aqui em causa própria, tá? Em 2013, quando a Aline estava grávida da Sara, eu fiz um livro chamado Diário de Sara. E as pessoas perguntam se o livro conta da Sara. Não conta nada da Sara, tá bom? É só o nome, porque o nome Sara significa princesa. E a gente conta uma história de forma criativa, contando a história de uma jovem que é envolvida em prostituição. E nessa história, essa jovem, desde criança, você começa a perceber na história o que levou ela a esse caminho. E ali nós relatamos de forma ilustrativa muitas das histórias que nós ouvíamos quando trabalhávamos em Londrina com garotas de programa e pessoas envolvidas com drogas. A gente trouxe muitas das histórias dessas pessoas para esse livro. E é interessante porque no final desse livro, amados irmãos, chamado Diário de Sara, há um episódio em que essa jovem já se entrega ao Senhor. Ela tem que se confrontar com aquela pessoa que no passado foi a pessoa que abusou da vida dela. E é um relato do livro, é algo assim que mexe com a gente. Porque você percebe que na nossa vida, em alguns momentos, Deus traz à tona as partes mais complicadas da nossa história, para que a gente possa ser transformado naquilo que Deus quer na nossa vida. Escute o que eu vou te dizer. Se há coisas na vida dos irmãos que precisam ser consertadas, ore para que Deus trabalhe na sua história para que isso se resolva. Porque cedo ou mais tarde, a situação vai voltar. Situação parecida vai voltar para que você possa resolver. Perceba que isso não quer dizer que nós somos mais pecadores ou menos crentes, porque Filemão era uma pessoa que nós vemos nos primeiros versos, uma pessoa comprometida com Deus. Uma pessoa envolvida com o trabalho, mas que tinha na sua história algo para resolver. E de forma extraordinária, Paulo pede a Filemão que perdoe Onésimo. Que o receba não mais como escravo, mas como irmão. Porque agora eles partilham da mesma fé. É a graça do perdão. É a graça que trabalha em nossa vida de forma positiva. Existe uma peça que eu estou tentando aqui na minha cabeça lembrar o nome. E eu não estou conseguindo lembrar. Então, se alguém já viu essa peça, me ajuda aqui. É a peça que fala de Jean Valjean. Quem já viu essa peça? Ela é muito famosa. Foi feito um livro dessa peça que conta a história de alguém que era um bandido. Ele é solto da cadeia e ele vai roubar um bispo. E quando o policial, que é Jave, vai atrás para acusá-lo, aquele religioso, ele pega e fala: não, ele não me roubou, fui eu que dei para ele. E aquele ato de graça começa a mudar completamente a vida de Jean Valjean, ao ponto que ele começa a entender a graça de Deus. Lembrou do filme?
Los Miseráveis, Os Miseráveis. Se você não viu esse filme, eu aconselho você a assistir. É um filme extraordinário que fala da graça de Deus. A graça de Deus é algo perdoador nas nossas vidas. É algo que restaura o mais vil pecador. E é essa mesma graça que está sendo manifestada na vida de Onésimo. Onésimo prejudicou Filemão, mas essa graça perdoou Onésimo. Essa graça que habitava e era irradiada pela vida de Filemão, agora também passa por Onésimo. E ambos são alvos da graça. E ambos precisam agora se consertar. Então, amados irmãos, duas lições. A primeira é o que nós temos feito. A gente olha para a vida de Filemão e percebe que é alguém que ama a Deus e ama o próximo. É alguém que reanima a fé do próximo. É alguém que reanima a fé do seu próprio líder. É alguém que está não olhando somente para si, mas olhando para o próximo. Nós temos feito isso. A segunda lição, o que devemos fazer? Porque mesmo Filemão sendo um crente exemplar, ele tinha uma situação para resolver na sua vida, com Onésimo. E a pergunta é, o que nós temos para resolver em nossa vida? O que nós devemos fazer ao ouvir essa carta pessoal e extraordinária que está abrindo essa laranja para a gente? Para que a gente possa continuar. E a última lição, você encontra nos próximos versos. Verso 21 diz o seguinte: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Amados irmãos, aqui nós encontramos algo extraordinário que Paulo coloca. A palavra certa aqui está falando de algo que Paulo não tem dúvidas. Paulo conhece Filemão. E Paulo sabe como Filemão vai se comportar. Por mais que doa o seu coração. Por mais que a situação com Onésimo seja uma situação delicada. Paulo tem duas certezas aqui. Primeiro, que Filemão irá obedecer. Que Filemão irá obedecer aquilo que Paulo está lhe pedindo. Amados irmãos, nós precisamos trazer isso para o nosso coração. Às vezes a gente ouve, muitas vezes, de vários pregadores, a necessidade do perdão, a necessidade da reconciliação, a necessidade de amar ao próximo, a necessidade de servir. E a gente escuta e muitas vezes nós saímos ali da porta da igreja e a gente nem lembra mais o que foi pregado. A gente se esquece. E a palavra tem que descer para o nosso coração. A palavra tem que se tornar obediência. Porque é feliz aquele que obedece. É feliz aquele que segue os valores e princípios do reino de Deus. Nós lemos o Salmo 1 no começo desse culto. É bem-aventurado quem ouve a palavra. É bem-aventurado quem medita, quem pratica essa palavra. Paulo tem certeza que Filemão irá obedecer. Agora preste atenção no final do verso. Sabendo que farás mais do que estou lhe pedindo. Paulo sabia que Filemão não somente obedeceria, mas ele faria mais do que foi pedido. Amados irmãos, será que eu e você hoje temos feito mais do que nos é pedido? Será que a gente pode dar um passo a mais naquilo que Deus nos pede? Nós somos desafiados por esse único verso a ir além daquilo que Deus está nos pedindo, a obedecer e não somente perdoar, mas alimentar o que nos ofende, a caminhar um pouco mais com quem nos ofende, a dar a nossa capa com quem nos ofende. Não é só uma questão de perdão, é ir além, é obedecer, é fazer muito mais. Paulo tem certeza que este homem, Filemão, esse crente devoto, ele iria obedecer e fazer muito mais do que ele estava pedindo. E aqui nós encontramos a lição que vamos fazer. Como vamos fazer, amados irmãos?
Nós vamos fazer só aquilo que nos pede, ou a gente vai fazer algo mais? O reino de Deus é uma graça maravilhosa que todos nós partilhamos. Mas a grande dificuldade do serviço é que alguns só fazem o que é necessário. E a minoria dá um passo a mais. É a minoria que ultrapassa os limites da dedicação, no esforço, e não para merecer a salvação, e não para merecer o amor e o elogio de Jesus, não, mas simplesmente porque nós somos alvos da graça e respondemos essa graça fazendo muito mais do que isso. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10? Eu sou o que sou pela graça de Deus. A identidade de Paulo está na graça. E ele fala, e essa graça que eu recebi não se tornou inútil. Antes, trabalhei muito mais que estes. E Paulo diz, não foi eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não está dizendo que ele é melhor que os outros apóstolos. Paulo está afirmando que aquilo que ele recebeu, ele fez muito mais do que só o que foi pedido. Amados irmãos, Paulo desafia Filemão em sua carta. Há 3 desafios. O primeiro dele, nós vemos nos primeiros versos que Filemão é esse crente que crê em Jesus e que ama o próximo. Dedica a sua vida a abençoar aqueles que precisam. Seja um crente, irmão, seja um líder que esteja precisando. E a pergunta que fica para a gente, antes do exemplo de Filemão, é: o que nós temos feito? Nós temos colaborado, nós temos reanimado a fé dos nossos irmãos, dos nossos líderes. A segunda lição que nós vemos é que Paulo desafia Filemão, dos versos 8 até o verso 20, do verso 8 até o 20, a Filemão consertar uma área da sua vida que precisava ser revista. E o desafio que fica é o que nós devemos fazer. Qual que é a área da nossa vida que precisa ser reavaliada? E no verso 21, Paulo tem certeza que Filemão irá obedecer e fazer muito mais do que ele pediu. E nós, como vamos fazer? Como que nós vamos fazer, amados irmãos? Vamos obedecer? Vamos fazer mais do que o Senhor nos pede? O que temos feito? O que devemos fazer e como vamos fazer? Essa carta nos traz isso. Paulo continua encerrando a sua carta. E ao mesmo tempo, preparo-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu serei restituído. Paulo tinha desejo no coração e a esperança que ele seria solto. Isso não aconteceu. Paulo no verso 24, 23, 24, saúda outros irmãos que estão com ele, que estão trabalhando. Mas a sua carta termina da seguinte maneira: e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E é interessante esse final. É essa graça que Paulo falou também no verso 3. É essa graça que nos faz viver tudo o que nós precisamos. Sem a graça de Deus, amados irmãos, Filemão jamais seria um colaborador. Jamais animaria a fé dos irmãos e a fé de Paulo. Nós precisamos da graça de Deus para que a gente se torne um colaborador do reino de Deus. Para que a gente anime a fé dos irmãos. Para que a gente anime a fé dos nossos líderes. Para que a gente se doe muito mais apenas do que sugar da fé. É a graça de Deus, amados irmãos, que nos dá a condição de perdoarmos e de corrigirmos os nossos erros. Sem a graça de Deus, nenhum de nós consegue perdoar. Sem a graça de Deus, nenhum de nós consegue cumprir a ordem de Jesus. E é essa mesma graça que nos faz obedecer e nos faz fazer muito mais do que o Senhor nos pede. Por isso a minha oração, concluindo essa reflexão nesta noite, é que essa graça se manifeste sobre a sua vida. Assim como se manifestou na vida de Filemão, na vida de Paulo e de tantos outros homens de Deus que dedicaram a sua vida ao serviço do Senhor. Que você possa nesta noite, amados irmãos, saírem daqui, ou os irmãos que estão conectados, ouvindo essa mensagem, possam vivenciar essa graça
Essa graça maravilhosa de Deus, que nos perdoou na cruz e nos dá todas as ferramentas para a gente servir a Deus, para a gente corrigir os nossos erros e para a gente fazer muito mais do que é necessário. Que essa graça possa inundar o seu coração nessa noite. Amém?